A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Espero que essa aula hoje sobre a carta aos Hebreus seja muito edificante para a sua vida. Vamos orar? Pai de amor, nós te rendemos graças, nós bendizemos o teu santo nome, sumo sacerdote, rei, profeta, Filho de Deus. Nós te adoramos e nós te bendizemos. Fala conosco nessa aula, enche o nosso coração, ó Deus, da tua palavra, para que nós possamos inundar, Pai. Como igreja, sejamos atuantes nesse mundo. Nós te pedimos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de lembrar aqueles que nos assistem que, devido aos altos índices de transmissibilidade do Covid-19 na cidade de São Carlos, nós demos uma pausa nos nossos trabalhos presenciais. Então, nós estamos com nossas atividades suspensas, pelo menos de imediato até o final de dezembro. Vamos esperar as festas, toda essa movimentação que existe em torno das festas também. O nosso objetivo é salvaguardar a vida e, através disso, louvar a Deus, preservando-a. Então, por isso, nós estamos aí com esse momento afastados, mas nós não estamos sem atividades online. Você está assistindo essa aula, você pode acessar aí no nosso canal as várias outras aulas, e nós estamos participando durante esse período nos cultos das nossas igrejas mãe. Nós temos a Catedral de São Paulo, que o culto é domingo às 10h45, e a IPI de Araraquara, que o culto também é o domingo, só que 7h30 da noite. Então você pode escolher um desses horários, participar conosco, louvar o Senhor e bendizer seu santo nome. Nossa expectativa, esperamos que aí, logo depois das festas, da primeira semana de janeiro, as coisas possam se tranquilizar, que as vagas na UTI na cidade de São Carlos, essa porcentagem diminua e que nós possamos voltar com as nossas atividades presenciais. Nós estamos agindo com cautela e cuidado, seguindo todas as recomendações de saúde das pessoas especializadas nisso. Então, esse é o nosso objetivo nesse momento, é preservar a vida, é louvar o Senhor através disso. Então, vem com a gente assistir essa aula. Vamos lá. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus. Vamos lá então, vamos fazer uma introdução às chamadas Epístolas Universais ou Católicas. Lembrando que agora nós estamos saindo do Corpus Paulino, ou seja, daquelas cartas que são de Paulo ou são dadas que sejam de Paulo, não necessariamente que ele tenha escrito todas, mas uma escola paulina, que foi o que a gente falou. Então, o que a gente tem aqui, essas cartas, então, que agora a gente vai ver que são 7, né? São chamadas assim universais ou católicos do Novo Testamento. Elas já configuram logo após os evangelhos, segundo o cânon do bispo Atanásio, de 367 depois de Cristo. O seu nome deriva de que elas concluíram que foram escritas para toda a igreja e não para um grupo em especial, como ocorria com as cartas de Paulo, que ele escrevia para as igrejas. Então, a teologia também dessas cartas, ela reflete um momento em que a autoridade apostólica já está bem definida, então elas são bem tardias nas suas datas e configura a base para a doutrina da igreja. Então, a gente está aí num outro momento da chamada igreja primitiva, então. E aí, vamos só para a gente recapitular e lembrar que nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos aí o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Então, as 13 cartas de Paulo, que a gente chama de corpos paulinos: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. Então, nós encerramos aí os nossos estudos das cartas paulinas e agora nós vamos então para as chamadas cartas gerais, universais ou católicas, enfim, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, e o livro apocalíptico de Apocalipse. Lembrando que o nosso estudo aqui, nosso objetivo até o final do ano é terminar essas cartas. 1ª, 2ª e 3ª João nós já estudamos quando nós vimos Apocalipse e Evangelho de João, nas aulas presenciais. Então aqui nas aulas online, então nós temos Hebreu hoje, Tiago na próxima aula e provavelmente 1ª e 2ª Pedro e Judas nós veremos juntos para encerrar o nosso panorama de Novo Testamento ainda até o final de dezembro. Então vamos lá. A carta, então,
aos Hebreus, a gente pode dizer que está aí no grupo das epístolas gerais. A gente vai ver o autor desconhecido, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da autoria, porque muito tempo ela foi dada como uma carta de Paulo. A data provavelmente aí entre 64 e 68, se não até um pouquinho mais tardia, alguns autores defendem. O local Roma ou Jerusalém, não existe um consenso. O fato é que os alvos são os cristãos judeus, e a gente vai entender bem isso durante o nosso estudo. A expressão-chave dessa carta é a supremacia de Cristo. É uma carta riquíssima, talvez o nosso estudo aqui até se prolongue um pouquinho nesse sentido, porque vale muito a pena estudá-la mais profundamente. Não é o nosso objetivo, lembrando que a gente faz aqui o estudo panorâmico, mas em alguns momentos a gente vai adentrar um pouquinho aí nessa carta. Se a gente pudesse escolher um versículo-chave, seria esse. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Hebreus 8, 6. Então, vamos lá. Vamos pensar em um esboço para essa carta. Se nós fôssemos esboçar ela, fazer as separações, nós poderíamos dividi-la então em 3. Os capítulos de 1 a 4 aqui, ó, vai falar da superioridade da pessoa de Cristo, então vai falar da sua majestade. Hebreus 5:10, a superioridade da obra de Cristo, do seu ministério. E depois, de 11 a 13, vai falar sobre os ministros, né? A superioridade da vida em Cristo, daqueles que trabalham e então em nome de Cristo. Então a gente poderia pensar aqui nessas duas partes como uma questões doutrinárias, e aqui a disciplina, que é daqueles que servem. Então tudo isso está ligado à supremacia de Cristo e também aqueles que servem a Cristo. Se a gente fosse pensar em Hebreus uma sentença, a gente vai ver que Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, como sacerdote e como filho de Deus. Então, vamos pensar em Hebreus. Vamos entrar nessa discussão sobre essa carta, então. É uma carta ou é um grande sermão parenético? A gente vai falar um pouquinho sobre essa discussão aí. É os Hebreus, de fato? É do apóstolo Paulo? A gente começou falando que não, mas essa discussão por muito tempo esteve no âmbito da igreja. E muita gente ainda designa essa carta a Paulo, e a gente vai ver que em alguns aspectos não tem por que não. E aí a gente vai entrar então um pouquinho nessas discussões. Então vamos pensar, é uma carta ou um grande sermão? Um termo que a gente chama aí de parênese, né? Então você aí, para se acostumar com esses termos, parênese seria um grande sermão. Durante muito tempo foi estabelecido que a carta aos Hebreus fosse realmente uma epístola, uma carta endereçada a alguma comunidade judaica cristã da igreja primitiva. Isso se dava apesar da ausência de uma saudação inicial, um remetente, um destinatário, não tem ali escrito para quem é essa carta. A única referência possível está lá no finalzinho, na saudação final, no capítulo 13, verso 22 a 25, que é bem parecido aos estilos das cartas de Paulo. É certo que não há uma ruptura no texto final da carta, no capítulo 13, não há nada significativo no aparato crítico que evidenciasse que essa parte tenha sido unida propositalmente depois. É interessante porque nós vimos várias cartas que a análise crítica dessas cartas, através do método histórico crítico, de uma análise mais apurada, nós vemos que elas foram construídas com pedaços de cartas, aqui e ali, como se elas fossem realmente montadas, o que sobrou e foi colocado ali, e o que sobrou no sentido que chegou até nós. Então a gente vê que Hebreus não. Hebreus é um texto inteiro, né? Ele não tem essa especificidade das outras cartas, né? Ao contrário, ele é um texto único. Quando a carta começou a circular, o texto já estava completo. Do jeito que nós encontramos aqui. Então, ainda assim, é provável que especialmente esses versos 22 e 25 sejam parte de um bilhete, digamos assim, que acompanhava esse documento, porque ele foge do estilo do restante da carta. Meio que pode ser aquele
um endereçamento. Enfim, é aos Hebreus. O título Carta aos Hebreus é antigo e é confirmado por Pateno em 180, por Clemente de Alexandria no ano de 150, 215 e Tertuliano de 155 a 222. O título exprime a crença de que o escrito tenha sido endereçado a judeus cristãos. Por isso, inclusive, ela é ausente do cânon de Marcião. Lembra do Marcião? Aquele que fez um cânon próprio, que defendia que o Antigo Testamento não era a palavra de Deus. E a partir dele, lá pela volta do ano 150, mais ou menos, 154, por aí, é que começou-se a pensar-se num cânon para o Novo Testamento, a partir da heresia dele de separar, porque existiam muitos escritos, muitas cartas, muitos evangelhos circulando naquela época. É certo que o escrito foi endereçado a cristãos profundamente conhecedores das escrituras judaicas. Porém, não são de tradição, porém eles são de tradição helênica. Não são ligados à Judéia ou qualquer lugar da Palestina judaica. Provavelmente cristãos judeus na diáspora. Cristãos judeus que falavam grego, que não tinham aquele conhecimento do Antigo Testamento hebraico, mas conheciam muito bem grego e conhecem muito bem as escrituras judaicas. E é de Paulo? Essa é uma pergunta que por muito tempo passou por aí. O autor não se identifica, e isso foi alvo de grandes especulações por parte da igreja. Uns diziam que era Lucas, outros Silas, Bernabé, Judas, Priscila, Clemente de Roma. Então, muita gente falaram que muita gente tinha escrito essa carta. É certo que os Hebreus entrou no cânon cristão por ter sido atribuído a Paulo, isso é bem verdade. E há algumas poucas características da teologia paulina no texto, e a gente vai ver mais para o final da aula. O principal testemunho é dos manuscritos que reúne os escritos atribuídos a Paulo, que a gente chama de Corpus Paulino, que é o papiro 46, que é esse que vocês veem aí atrás na tela, tá? Que relaciona Hebreus entre as epístolas aos Romanos e 1 Coríntios, testificando que ela seria uma das principais cartas de Paulo. E aí tem alguns temas paulinos em Hebreus. Nós vemos, por exemplo, morte e ressurreição de Cristo como uma nova aliança, totalmente coerente com 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Nós vemos a fé como prova a fé como prova escriturística, né, que está lá em Hebreus 10, 38, você vê isso também em Romanos, conforme também Abacuque, e 1 Coríntios, conforme o Salmo 8. Depois a gente vai ver também ecos da exposição paulina com leite. Leite é um alimento não sólido, é essa conversa que ele faz sobre aqueles que estão começando a caminhar na fé, o leite espiritual. A saudação final, que a gente já comentou, que ela é semelhante à de Paulo. A gente pode ver também o uso da justificação pela fé, né, conforme Abacuque, Romanos, a morte expiatória de Cristo, a sua relação com a nova aliança, e aí ressurreição dos mortos e o julgamento final. Aí o item E e o F acaba repetindo o A e o B. Eu devo ter comido bola aí na montagem desse slide, me perdoem. Mas enfim, os itens são praticamente os mesmos. Isso é para mostrar assim, que esses temas paulinos também, eles estão presentes ali em Hebreus, continuam presentes. O que contraria a autoria paulina? Primeiro, essa carta estava fora do cânon muratoriano do século IV, que é uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento, que foi descoberta na Biblioteca de Ambrosiana de Milão por Ludovico Antônio Muratori, em 1672, 750 e publicado em 1740. Então, Hebreus não estava nesse cânon. E por mais que ela se assemelhe, os seus temas não foram postos de maneira idêntica a Paulo. É parecido, mas não é igual. Além disso, existem diferenças importantes entre a teologia de Paulo
e a de Hebreus. Primeiro, Paulo fala da ressurreição de Cristo, Hebreus fala em exaltação, glorificação. Paulo se refere à reconciliação do ser humano com Deus, Hebreus fala de purificação, santificação, perfeição. Terceiro, o principal tema de Hebreus, que é o sumo sacerdócio de Cristo, a supremacia de Cristo, é completamente ausente em qualquer vestígio, sem qualquer vestígio nos outros escritos paulinos. Seria impossível, assim, um tema tão rico, tão pertinente, Paulo não ter repetido ele, porque a gente sabe que ele se repete, não que ele no sentido de ser repetitivo, mas por ele escrever as cartas, os temas são iguais, a escola paulina repete os temas de Paulo. Por fim, as cartas paulinas, mesmo as duvidosas, na academia, elas apresentam um remetente e um destinatário, enquanto isso falta em Hebreus. Então, por fim também, o grego de Hebreus. O grego de Hebreus. O grego de Hebreus é um estilo muito alto. Há indícios de que seja dependente do estilo literário das retóricas gregas. O grego paulino ele é mais simples. Ele tinha o intuito realmente de comunicação epistolar. Agora, esse grego de Hebreus não. Ele é mais sofisticado. A gente vai ver aí no quesito que diz sentido à retórica. Paulo, ele é educado na retórica diatribe, que é aquele escrito mais violento, de crítica severa, daquelas perguntas onde a pessoa não precisa responder, entende-se a resposta pela própria pergunta. Já Hebreus, a retórica ela é aticista, é um estilo elegante, delicado, ao estilo dos autores áticos atenienses, ele é um pouquinho mais no sentido filosófico. E sempre foi alvo de estudos o alto nível da retórica de Hebreus. A sua linguagem culta, aliada aos temas rápidos e aparentemente repetitivos, daria alguma dica a respeito da formação do autor e o interesse dos destinatários. O documento é mais pertinente quando o colocamos como discurso, ou seja, ele foi preparado para ser falado. O seu conteúdo nos informa também o tipo de discurso e, consequentemente, o seu local. O pano de fundo aí de Hebreus é a prática da homilia sinagogal, homilia rabínica. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a prática retórica visível aí em Hebreus, ela aproxima-se da homilia praticada nas antigas sinagogas da Judéia Palestina e da diáspora judaica helênica, sob o nome de Midrash homilético, que mesclava a capacidade exegética com a habilidade retórica. E aí, para você não ficar por fora, a gente colocou aqui, Midrash era um método de exegese bíblica praticada entre as comunidades cristãs, judaicas e samaritanas, no intuito de aplicar as escrituras judaicas à sua vida religiosa. Desde que o culto dessas comunidades incluía a leitura, interpretação e exposição dessas escrituras. O Midrash assumia funções homiléticas enquanto sermões ou ensaios que expõem importantes questões ou texto do Antigo Testamento. Parece muito com um sermão de hoje em dia. Por quê? Era assim que funcionava a pregação na sinagoga, uma palavra de exortação. E a gente vê isso claramente. Por exemplo, em Atos 13:15, fala, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí, Hebreus 13:22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis o presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então, o que a gente tem claramente é um sermão. Então, o Midrash era a interpretação livre oral, às vezes escrita das escrituras, um texto canônico fixado do Antigo Testamento, refletido para aplicação prática. É o que a gente faz hoje na igreja. Os textos, eles eram citados literalmente ou aludidos, lembrando qual é a ideia da alusão, de você lembrar mais ou menos qual era o conteúdo do texto. Então,
não existia muita prática da leitura, a pessoa geralmente decorava, mas também tinham os rolos que eram lidos. Então é possível enxergar alguns pontos aí em Hebreus das características das midraxes judaicas. Então a gente vê aí primeiro o ponto de partida nas escrituras, porque Hebreus o tempo todo vai mostrando o Antigo Testamento e vai fazendo uma comparação. Esse caráter homilético, essa ideia do sermão, da mensagem falada. Um estudo atento do texto, ele é detalhista, ele é maravilhosa a carta, assim. É uma adaptação do texto ao presente, com certeza. Uma atualização hermenêutica do texto. A gente vai ver aí de Levítico, principalmente, para os dias daquele tempo e ainda hoje. É isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Ele é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. E aí a gente pode olhar então as estratégicas retóricas da homilia aos Hebreus, que seria a seguinte, vamos olhar umas palavras difíceis aí, mas o conceito é fácil. A gente poderia ver aqui do capítulo 1 ao 2:4, um proêmio seguido de catena exegética, ou seja, a posição superior ao filho como mediador da salvação. Então as argumentações seguidas de um texto para comprovar aquilo que está sendo dito. O capítulo 2 até o verso 18, então, o Midrax Proêmio a partir do Salmo 8. Então, ele cita praticamente o Salmo 8 na íntegra. E depois ele vem fazendo uma interpretação desse salmo. A natureza do filho torna digno de confiança aquele que ouve. O capítulo 7 até... 3, aliás, dos 3:7 até o 4:11, a Midrax Proêmio a partir do Salmo 95. Para o texto de Êxodo 17, o filho introduz os ouvintes ao descanso prometido. E assim vai. Você vê que a retórica, ela vai trazendo textos do Antigo Testamento. Você vê aí no capítulo 7, do 1 ao 28, a citação do Salmo 110. Ele vai para o texto de Gênesis e o que ele vem dizer? A condição pela qual o filho é mediador da purificação dos pecados. Então ele pega os textos do Antigo Testamento e ele mostra através desse texto que Jesus é aquele que faz isso. Do capítulo 8 até o 10, 18, também ele vai trabalhar aí a Midrax Proêmio de Jeremias 31, do 31 ao 34, para o texto de Êxodo 24, e vai atualizar. Olha, a realização da purificação dos pecados foi feita pelo Filho, a partir do estabelecimento da nova aliança. No capítulo 10, 35 até o 11, 40, de novo, ele vem fazer essa Midrax Proêmio de Abacuque 2:4 para os textos de Gênesis 15, 22, e aí ele atualiza. A fé no Filho deve ser vivenciada continuamente entre os ouvintes. Depois no capítulo 12, do 5 ao 13, ele cita Provérbios 3, 11 e 12, ele vai para o texto de Deuteronômio 8:5 e vem atualizar. A semelhança do filho, os ouvintes devem sujeitar-se às correções do pai. O capítulo 12, do 18 ao 29, ele traz o texto de Êxodo 19, 12 e 13, e aí ele vai atualizar. Os ouvintes foram introduzidos pelo Filho na cidade celestial e devem permanecer ali. E por fim, capítulo 13, de 1 a 25, a conclusão com o resumo final. A exortação a prestar atenção ao discurso e o que a gente chama aí de o bilhete, então, da saudação anexa. E aí 2 temas que são pertinentes dentro da epístola aos Hebreus. Cristologia. Essa é uma carta extremamente cristológica. Cristo como sacerdote celeste que se ofereceu a si mesmo como sacerdote, como sacrifício. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. E uma eclesiologia e escatologia preciosíssimas, porque a igreja como povo caminhante de Deus em direção ao descanso celestial. Então, para a gente entender um pouquinho, depois tá aí na tela para vocês, mas esse quadro ele se encontra aqui na nossa revista que nós estamos utilizando. Vai falar um pouquinho da supremacia de Cristo, da pessoa de Cristo, vai falar então aí de como Cristo é superior aos profetas, como ele é superior aos anjos, como ele é superior a Moisés, na sua natureza, na sua humilhação e glória, no seu propósito. Depois vai falar da superioridade da obra de Cristo
Então, Cristo é superior no sacerdócio, Cristo é superior na sua aliança, Cristo é superior nos sacrifícios, nas suas qualificações, na sua ordem, na sua natureza, no ministério, na dimensão disso, no ministério sacerdotal e na sua promessa cumprida. E por fim, a superioridade da vida em Cristo. Aí tá mas é em Cristo, ou seja, daquele que aceitou a Cristo, a sua fé, o amor e a esperança. Então, é maravilhoso, assim, vale muito a pena ver esses detalhes, porque ele vai levantando algumas questões, o autor, e ele vai respondendo isso conforme ele vai trabalhando o texto das Sagradas Escrituras. Então, a gente poderia ir, para a gente entender um pouquinho isso, vamos fazer uma análise rápida de Hebreus 8, do 8 ao 10. Golpert, ele afirma que é uma interpretação tipológica do caminho de Cristo, da sua obra, que é uma analogia, então, a Levítico 16. Por quê? A análise da obra do caminho de Cristo como acontecimento salvífico, a partir de Levítico 16, que vai falar do dia da expiação. Então, o que acontecia? Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote atravessa o santuário e o véu, ele entra no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, sobre a Arca da Aliança. E aí, para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote precisa do sangue expiatório. E assim é recebido pela graça divina. E com o sangue expia os seus pecados e o do povo. O que o sumo sacerdote da lei precisa fazer uma vez por ano, Jesus, o sumo sacerdote, fez de uma vez por todas. E a partir disso a gente vê que a analogia tipológica ela mostra o caminho. Primeiro, Jesus está sentado à direita do trono como sumo sacerdote. Cristo entrou nos céus para interceder por nós. A intercessão se realiza na autoentrega de Cristo como sacrifício expiatório. Ao oferecer esse sacrifício de si mesmo, Jesus inaugura a nova aliança, superior e eterna, disponível a toda a humanidade. E aí vamos olhar também esse capítulo interessantíssimo, muito importante aí, que é Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, que está dentro do tópico aí que a gente viu que, sobre a superioridade da vida em Cristo, daqueles que ministram, e aí ele traz esse exemplo, né? Começa falando da grande nuvem de testemunhas e depois vai mostrando ao longo desses 2 capítulos o que a gente chama de heróis na fé. Esse infográfico do Voltemos ao Evangelho é bem bonitinho, não tem todos os nomes, mas vale a pena aí você ver, por exemplo, né, tem Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, até chegar em Jesus. Mas nós sabemos que existem muitos mais nomes na galeria de heróis da fé, então deixo o convite aí para você ler o capítulo com calma, o capítulo 11 e 12, com mais atenção. E aí, vamos falar um pouquinho das exortações, então, nessa parte final aí, no que diz respeito à igreja. Então, a gente vê que nós poderíamos dizer que existem 6 exortações. A primeira exortação contra a negligência. Então, o princípio de que a negligência para com a revelação divina sofre sempre rigorosa disciplina e deveria tornar os leitores, aqueles que estavam ouvindo também essa carta, vigilantes quanto à negligência da mensagem messiânica proclamada pelo Filho e comprovada por sinais. A segunda exortação contra a desobediência. Então, os cristãos hebreus deveriam perseverar na confiança de Cristo, à luz do exemplo passado de Israel e do ministério da Palavra de Deus. A terceira exortação contra a imaturidade. A compaixão e a vida impecável de Cristo são um encorajamento para que os crentes continuem a buscá-lo como fonte de auxílio. E a quarta exortação contra a rejeição. A permanência deliberada aí na imaturidade espiritual pode levar aqueles que ouviam essa carta a abrirem mão de Cristo e sofrerem disciplina espiritual, em vez de crescimento, o crescimento que é esperado mesmo, e desfrutar a segurança da salvação em Cristo Jesus. A quinta exortação, então, contra o desprezo. O perigo da rejeição deliberada de Cristo, das responsabilidades da nova aliança e
que é cair sob a mão disciplinadora de Deus, no qual o autor aqui, ele espera que aqueles que o ouvem, que o leem, escapem por meio da perseverança. E por fim, a sexta é a exortação, que é contra a acomodação. A exortação apresentada aqui pelo autor é de que os leitores, eles considerem o próprio exemplo da perseverança de Jesus, da pessoa de Jesus, de forma a reagirem adequadamente aos desafios da fé. Então, essas exortações à igreja, aqueles que têm então aí o ministério em Cristo. E aí vamos pensar, né, o capítulo 11, que vem falar aí como uma parênese para a vida da igreja no mundo hoje, a fé como elemento primordial para a vida cristã, um rigor ético, permanecer ou cair firmes na fé, os deveres cidadãos e de mutualidade do capítulo 13, acolhida e hospitalidade, assistência aos aprisionados, a recomendação ao matrimônio, uma vida simples também que é recomendada, o cuidado com doutrinas estranhas e, por fim, a igreja como corpo de sacerdotes. Todos como sacerdotes, então. E aí vamos pensar em Hebreus para hoje. Hebreus para hoje, a gente pode pensar que é o seguinte, que apesar de levar essa carta aí, o nome aos Hebreus, para nós, ela mostra o quanto a gente deve se empenhar na palavra de Deus. E pensar se temos nos esforçado de fato com isso. Quanto a palavra de Deus, ela é viva. Todo o Antigo Testamento culmina na pessoa de Cristo. E Cristo, com a sua supremacia, nos salva. É maravilhosa essa cristologia que vem e que necessita trazer para a gente maturidade cristã, correr com fé a carreira que a nós é proposta. Então, ficar confiante, plenos na certeza da salvação que há em Cristo Jesus. Né? Hebreus mostra para cada um de nós que é fundamental para a vida cristã, tanto para a experiência pela fé, quanto conhecimento pela razão. Né? E não dá para deixar nenhum dos dois de lado. É necessário realmente pensar aí e olhar essa galeria dos heróis da fé, ver que as pessoas que Deus chamou e que Deus escolheu não foram perfeitas, não são perfeitas, eu e você não somos, mas Cristo Jesus é, e Ele nos salvou na cruz, viveu, morreu, ressuscitou para nos salvar, e é a partir disso que nós podemos viver a nossa vida de fé, de confiança. Que Deus te abençoe, que seu final de semana seja abençoado e que você leve para a sua vida que Cristo é superior, que a vida com Cristo é superior e a vida com Cristo, ela é possível. Que Deus te abençoe e até a próxima.